Olá, pessoal. Quem me conhece, eu sou Érica Fernandes Pinto, né? E quem conhece o meu pai, que é o José Adriano Pinto, sabe que a linhagem hereditária explica muita coisa. Entre elas, o gosto pela natureza e o gosto pelas aventuras da natureza. E meu pai vive nesse lugar aqui maravilhoso, chamado Refúgio Ecológico Serra do Tromomô, em Guaraqueçaba, e acabou de passar por uma experiência no mínimo inusitada, né? Uma grande aventura que nos deixou aí, a família, um tanto preocupados, mas que, graças a Deus, aos espíritos da floresta e a ele mesmo, né? Deu tudo certo e tá aqui para contar a história. Então, a gente tá aqui para que você conte um pouquinho o que aconteceu, né? Porque ele mora aqui, vive aqui nesse lugar há mais de 40 anos, sempre andou aí no meio desse mato. Quem não conhece muito a floresta, às vezes tem uma visão meio romântica da natureza, né? Mas não sabe também os perigos que existem de animais peçonhentos, de espinhos, de grotas de pedra, de possibilidade de acidentes, ainda mais nessa época do ano que chove bastante e tal. E depois de mais de 40 anos andando aí nesse mato, pela primeira vez, né, aconteceu de que ele não voltou no entardecer e nem durante a noite. Então isso deixou a gente preocupado, mobilizamos aí uma equipe para preocupados, né, que ele tivesse se machucado e tal. E a gente queria então te perguntar o que foi que aconteceu e como que você lidou com a situação. Tá, bom dia. Primeira coisa, tem dois nomes, porque a pousada é um projeto já antigo e está sendo feito com muita dificuldade por causa das escolhas, né? Em vez de ser no plano, em cima do morro, que é mais divertido. E o nome também é Fazenda Jurueri, que é o nome indígena que eu criei, que por acaso é Ju de Juliana, né? Ru de Ruth e Eri de Érica. É um nome indígena que eu criei. Resolvemos olhar as mangueiras. Aqui na minha casa foi tranquilo, são só 1.300 metros de morro, não tem muito problema, trilha de facilidade, muito fácil. Aí resolvemos ir para o outro lado da propriedade e ele ficou me incentivando, não, vamos subir, vamos lá, e a gente já tinha um lugar pré-determinado para ir. E acontece que ele resolveu fazer uma trilha alternativa. E eu, tudo bem, vamos lá, vamos ver. Eu tenho uma coisa que eu falo sempre, né? Nunca ande pelos caminhos trilhados, porque você só chegará onde alguém já chegou. E eu gosto de ir sem muita trilha, gosto de ir meio pelo meio do mato mesmo. Só que a gente, com esse negócio de final de ano, dessas festas, tudo, o preparo físico fica um pouco prejudicado, né? E como eu já tinha andado aqui umas 2 horas, né? Ele, não, vamos subir aqui, tranquilo, só que o tranquilo foi ficando 1 hora, 2 horas, tudo, e eu fui vendo que a musculatura estava colapsando. E eu falava com ele, não vai chegar não, porque eu não estou aguentando mais, eu prefiro descer de volta e voltar um outro dia, mais calmo, tudo isso. Não, tá chegando. E aí, lá numa determinada hora, ele anda muito rápido, né? Ele é bastante forte. Ele pegou e foi embora na frente e eu fiquei parado lá esperando ele voltar. Não sabia para onde ele tinha ido. Ele não gosta muito de cortar nada, ele anda com facão, mas ele corta bem pouquinho. É bom para a natureza. E aí ele sumiu. Aí eu fiquei esperando um tempo que eu achei razoável e a gente já sabia que ia escurecer. Eu peguei e desci para chegar no lugar por onde eu tinha entrado. Só que aconteceu que quando eu já estava lá embaixo, já estava no horizontal, já estava num lugar fácil de andar, assim, melhor para andar tudo, a minha musculatura colapsou simplesmente. Veio cãibra nas 2 coxas, naquela lacinante, aquela que você não consegue nem mexer. Aí eu estava do lado de um riacho, que era o meu caminho referência, eu peguei, sentei dentro d'água e fiquei sentado dentro d'água. E olhando que estava escurecendo, que eu tinha que sair dali, né? Eu sabia que as pessoas iam ficar preocupadas, tudo, mas acontece que quando eu levantava e tentava me locomover, por dentro do riacho, que era a trilha mais fácil, estava meio perigoso, porque estava muito escorregadio. Então não é muito fácil andar por dentro do riacho, é muito perigoso, é bom você andar na margem dele, ou direita ou esquerda, mas tinha muita árvore caída, muito, e eu não estava aguentando. Aí
Aí chegou uma hora que eu falei, pô, é melhor eu escolher um lugar onde eu vou ficar e ficar, né? Para e fica. E vou passar a noite no meio da floresta. Para mim não tem muito problema isso. Não existe medo da natureza de jeito nenhum, de espécie nenhuma. Tem cobra? Tem cobra. Tem gente também. Aí fiquei, né? Passei a noite no meio do mato. Só que eu sabia que a minha esposa ia ficar muito preocupada, mas não sabia que ela ia irradiar para a preocupação dela. E ela irradiou e parece que as pessoas foram irradiando, já estava vendo a NASA chegar aqui. E é lógico que eu sabia que ela estava preocupada, isso é óbvio, né? Todo mundo fica preocupado, né? Afinal, um velhinho de 71 anos, né? O que o velhinho está fazendo, né? Eu sei da crítica que existe, o que esse velhinho lazarento está fazendo no meio do mato a essa hora, né? Mas era totalmente imprevisível. Eu não sabia que o caseiro ia sumir, né? Eu estava esperando ele disse que voltou, e depois gritou, eu não ouvi, eu acho meio estranho, porque eu estava abaixo dele, né, num lugar relativamente que só tem árvores e não é muito fechado, mas tudo bem, isso não vem ao caso. Eu sei que houve aventura, eu já dormi a gente já dormia em cima da montanha junto, todo mundo estava junto, nós éramos, sei lá, 11, 12, nem lembro mais. Foi muito engraçado, porque as teorias são muito bacanas, mas a realidade é bem diferente. Mas foi a primeira vez que eu me vi nessa situação. E eu fiquei totalmente tranquilo, eu fiquei do lado da água, numa posição que o riacho, mesmo que chovesse em cima da montanha, não ia haver inundação, né? A cabeça d'água não existiria, ia inundar, mas eu não ia ser afetado. Fiquei naquela posição, não tinha nada, não tinha canivete, não tinha lanterna, não tinha absolutamente nada, mas tinha água, né? Que é imprescindível. E foi uma experiência fantástica, porque eu estava num lugar onde as árvores, eu estava numa loca de pedra, do lado de um riacho, com árvores fantásticas, muito altas, né? Um relevo muito alto, e a lua. E além da lua, ainda tinha os vagalumes, que surgiam no ar, eles não vinham voando, porque o vagalume ele acende e apaga, então ele aparece no ar, porque ele está apagado, ele está voando, você não está vendo, está totalmente escuro, mas quando ele acende, é muito bonito. Foi uma experiência assim, se você dissesse assim, você iria fazer isso conscientemente, naquele local de jeito nenhum, né? Porque eu estava de bermuda, de calção, e com a camiseta bem fininha, então, né, eu recebi centenas de mordidas. Isso não me causou nenhum tipo de problema, porque eu falo muito para os meus acompanhantes, é só não coçar, porque tem um ditado lá em Minas que diz que comer e coçar, basta começar, né? Então não adianta coçar. E eu não tinha lama, eu procurei, era tudo areia, pedra e areia, então nem lama para passar no corpo eu tinha, porque lógico, você passa lama, o mosquito vai morder a lama, e ele não gosta de lama. Mas foi uma experiência muito bonita, a transição da lua, né, que ela está naquela floresta com a decoração das folhas, é uma coisa indescritível. E olha que eu já vi lua demais, eu adoro subir lá na pedra para ver a lua, na piscina, lugares que não tem iluminação perto, você vê as estrelas de outro modo, você vê a lua de outro modo, é totalmente diferente. Minha filha fala muito, né? Onde não tem urbanização é tudo diferente. Então foi uma experiência muito bacana, adorei, não vou fazer outra vez, porque senão vou ser interditado pela família. Agora a repercussão foi muito, quando eu saí, eu acordei, né, esperei a luminosidade permitir que eu andasse em segurança, e vim andando, estava tudo doído, tudo travado, mas como eu estava no plano já, então eu vim pela trilha, tranquilo, andando, e quando eu cheguei perto do local que a gente está fazendo a pousada, eu comecei a ouvir muitas vozes no meio do mato, que era uma das equipes de segurança que estavam me procurando, que era o pessoal da Vila do Tromomô, a Vila de Pescadores, que é vizinha aqui. E eu vi que o pessoal gritava um para o outro, que eles estavam fazendo varredura no morro, né? E eu estava, sei lá, mais de 2 quilômetros de distância.
o lugar estava totalmente errado, mas tudo bem, foi uma boa vontade tremenda, eu agradeço muito a eles. E eu vim aí, fui me mandar, ei, vamos, desce daí que eu tô aqui. Aí foram descendo, aquela turma toda, né? Foi todo mundo descendo e eu não sabia que tinha acionado até a NASA, né? O Elon Musk estava vindo me procurar também, já me ofereceu um rádio, para eu poder não me perder mais. Mas é uma experiência que eu vou dizer, quem nunca fez, é lógico que você não precisa ficar lá para ser mordido por mosquito, você tem cobra, né? Você tem tudo, mas as cobras não gostam de umidade, então a possibilidade de você ser mordido por cobra do lado de um riacho é bem menor. Existe, lógico, mas não adianta ter medo disso, né? O medo não resolve o problema. E foi uma experiência fantástica, eu diria que eu gostaria de levar as pessoas lá para ver essa noite de lua, tá entendendo? Aquela posição ela é muito bonita, porque as árvores são muito grandes, as pedras são muito grandes, e o riachinho tá ali para você tomar água, não precisa nem levar água, tá ali bem bonitinho, dá para fazer uma pequena sinalização e eu acho que as pessoas podem ver aquilo. Então, pessoal, quando uma pessoa que não tem experiência vai fazer uma trilha e não volta, a gente pensa assim, poxa, se perdeu, né? Vamos procurar. Agora, quando uma pessoa que tem experiência vai andar num lugar que não tem trilha, mas sabe se localizar no mato e não volta, a gente se preocupa que algum acidente possa ter acontecido, que é muito fácil de acontecer um acidente numa situação, numa condição de montanha como essa, né? Então é muito importante não andar desacompanhado, e ali no caso, né, houve um desencontro, né, entre o meu pai e o caseiro e tal, e ele acabou ficando sozinho. Mas assim, ele fez o certo, né? A medida de segurança que deve ser tomada numa situação dessas, especialmente quando começa a escurecer e se a musculatura já está cansada, o risco de acidente fica muito maior, né? Porque o corpo não está reagindo de forma adequada e em condição de não visibilidade também, né? O risco de sofrer um acidente é muito sério, então ele tomou a atitude correta, né? De medida de segurança, que foi parar e esperar tanto o corpo descansar um pouco como o dia amanhecer. E nós, né, da família, ficamos preocupados justamente porque ele tem experiência e nesses 40 e poucos anos aí, né, nunca tinha acontecido dele não chegar à noite. Agora isso, estava sem equipamento de segurança absolutamente nenhum, né, estava de calção e de camiseta. Então, queria que você contasse pra gente o que foi mais desafiador dessa noite e também um pouco mais assim do que você sentiu. Já falou, né, já falou que não ficou apreensivo, porque, né, apesar de ser uma situação inusitada, você gosta do mato, é acostumado a conviver e tal, mas como é que... A apreensão maior era exatamente com a minha esposa, que estava sozinha. Quer dizer, eu sabia que ela ia entrar em pânico, isso eu tinha certeza. Eu só não sabia que ela ia acionar tanta gente, né? Eu fico muito feliz, mas é o tal negócio, não é primeiro, não foi nada planejado, então todo mundo critica, só porque eu não ia para lugar nenhum, eu ia para piscina, o meu sonho era estar na piscina, não era estar no meio do mato perdido, quer dizer, perdido não, né? Colapsado, o termo correto é colapsado, porque a musculatura não obedecia mais, não tinha mais jeito. Agora, teve muitas pessoas que vieram aqui, pessoas que são mais especialistas em salvamento, tudo, eu falei, na minha opinião, as pessoas só poderiam entrar em lugares que elas não conhecem de natureza virgem, como a gente diz, com guia. Sem guia, nunca. Não, sem guia de jeito nenhum. Porque aqui no Paraná nós temos o Pico Paraná, nós temos o Anhangaba, nós temos uma série de montanhas onde vive acontecendo, né? Até a trilha da Graciosa, eu acho que tem que ser com guia. Tem que ser com guia, porque o guia tem que ter rádio, né? Tem que ter comunicação para pedir socorro, né? A gente vê muito isso acontecer, então eu sou totalmente favorável. Agora, todo mundo fica brincando, você não carrega nenhum canivete, você não carrega... Gente, eu ia para piscina, não ia para uma floresta, né? Foi totalmente imprevisível, foi um erro que eu cometi, mas pela vontade do meu caseiro, que ele estava... Eu acho que ele está querendo que bote essa turbina logo, eu vou colocar, não tenho nem dúvida. Mas, vamos dizer, eu falo muito que na vida, quando você recebe um limão,
90% das pessoas que eu conheço esfregam no olho, né? Chegou o limão e esfrega no olho. Eu acho que você faz uma limonada bem gostosa e se gostar de uma cachaçinha, faz uma batida que é melhor. Então, eu transformei isso aí numa caipirinha muito boa, né? Porque eu vi coisas que eu parecia que eu tinha tomado uma caipirinha, porque é tão bonito, é tão... os musgos em cima eu estava do lado de um tronco de árvore caído, assim, onde eu me encostava, e sentei também em cima dele, que eu não conseguia dormir, né? Não tinha jeito de dormir, porque era tanta coisa bonita para ver, e eu não durmo nessas condições de tensão, eu não consigo dormir. Mas as luminescências que eu vi, mais os vagalumes, mais a lua, gente, não adianta nem falar. Tá? Só quem já entrou e já teve essas situações de vivência é que vão entender. É uma comunhão, sabe? Que não dá para explicar. É aquele negócio. Deus falando com você, fique tranquilo. Você está fazendo tudo que você sabe que eu já te ensinei. Fique quieto. Pronto. Pena é quem está por trás, né? Que acha, porra, esse velho morreu. Esse velho está quebrado. Não, gente, não tem nada disso. Eu acredito demais na natureza. A natureza sempre me acolheu e acidentes acontecem, né? Não acontece na cidade, não acontece no shopping. O lugar que eu falo muito das estatísticas, né? O lugar que você tem mais chance de morrer na sua vida é dentro do seu apartamento ou da sua casa, né? Principalmente na cozinha e no banheiro. Então, as pessoas têm medo da natureza, medo da cobra. Medo da cobra por causa de quê? A cobra é que tem que ter medo da gente. A gente é que mata ela. Ela raramente mata a gente, né? Só se você foi picado por uma cobra, 2 horas você tem que estar no hospital tomando, né, o antídoto. Acabou. Você não é obrigado a morrer por dedo de cobra. E hoje, com o helicóptero, com a comunicação que nós temos, você tem muito mais risco de morrer na sua casa do que morrer de dedo de cobra, mesmo entrando no mato direto, igual eu entro. Eu entro descalço e é a tua energia, vem do... Nós temos raízes. As pessoas não acreditam, mas nós temos raízes. Nossas mãos, nossos olhos, nossa capacidade de cheirar, de ouvir, tudo isso são raízes. E essas raízes estão ligadas onde? Estão ligadas todinho na natureza. Pena que as pessoas não sabem disso, não dão valor a isso, não dão. É besteira o que eu vejo de parques, de lugares que a gente visita. A Érica visitou muito mais lugar do que eu, mas ela sabe que é isso mesmo. As pessoas não têm avaliação do que você pode tirar da natureza, inclusive a nível de saúde. Porque quando você usa a natureza como elemento que vai te fornecer tudo, tá? Sua saúde depende da natureza. Se você não tem natureza, você vai, né? A decrepitude existe para todos, né? Como diria minha mãe, ninguém fica para semente, mas quem vive na natureza tem outro enfoque. Eu estou aqui com meu sistema imunológico está trabalhando a 200 por hora, porque eu tomei milhares de mordidas de mosquito. Só falo, só mata, só passa a mão e não coça. Acabou. Você fica tranquilo, não tem problema. Ah, mas isso é você que está acostumado. Não, mas eu também, né, eu não vivi a vida inteira na natureza, né? Graças a Deus vivi quando era criança, aprendi muita coisa. Mas se você está com a saúde boa, isso aí ativa mais o seu sistema imunológico. É desagradável? É desagradável. Cada calombão de mutuca que não tem jeito. Mas faz parte. Quando a pessoa, aquele negócio, né? A gente tem uma capacidade muito grande de acostumar com coisas ruins, né? Eu prefiro comemorar a vida, comemorar os dias, né, que a gente passa. Esse tipo de experiência. Não tem nada. Então, tem um monte de espinho no pé, tem uma equipe aqui fazendo cirurgia direto, diz que no meu dedão tinham 9 espinhos, eu não sei, que eu não contei, não fiz a estatística, já está ficando bom. E eu diria o seguinte, vão para a natureza, vocês vão aprender que a natureza é bem melhor do que shopping, tá? Bem melhor, bem mais divertido, tudo. Ah, tem coisas ruins, tem, mas fazem parte. Então, pessoal, das 9 e pouco da noite, quando a esposa do meu pai avisou as filhas dele, né, do não retorno no horário esperado,
a gente se mobilizou, veio uma de Florianópolis, outra de Itajaí, outra de Curitiba. A gente quer agradecer a todas as pessoas que nos ajudaram, né, e que se propuseram ajudar. Assim, graças a Deus a gente não precisou, na verdade, né, de nenhuma ajuda, porque ele voltou sozinho. Então, agradecer novamente o pessoal da Vila do Tromomô, que é vizinho aqui, que foram os primeiros a chegar, né, quando amanheceu, e se dispuseram a ajudar, né? Porque a eventualidade, se pudesse ter acontecido algum acidente, porque é algo muito, muito comum mesmo, né? Torcer um pé, teve alguma coisa assim, não consegue caminhar e realmente precisa de apoio. Num lugar onde não tem trilha de acesso, não é muito fácil achar uma pessoa num mato desse tipo aqui, né? Assim, só quem anda por aqui é que sabe as dificuldades. Então, a gente quer agradecer, né, quem disponibilizou o barco para a gente vir no meio da madrugada, o barqueiro que trouxe a gente também, que todo mundo passou a madrugada acordada, o Luciano Tigre, que é especialista em rastreamento militar, que se dispôs aí também no meio da madrugada a vir com a gente. Não pudemos observar as habilidades dele de rastreamento, mas veio aqui, né, e recomendamos, né, quem quiser fazer aventuras na natureza, que é uma coisa incrível, fantástica, mas que faça com pessoas que têm experiência, bem guiados e com um mínimo de treinamento também, para que possa, assim como meu pai, né, tipo, porque assim, né, não faço o que eu falo, não faço o que eu fiz. Assim, então não repitam, por favor, em casa. Mas assim, são experiências fantásticas. E quando a gente estava vindo para cá, nós pegamos o amanhecer no mar, né, e o amanhecer aqui na montanha. Então, né, tinha o sol, a claridade, assim, tava um dia muito bonito. E agora só eu vou E eu fiquei olhando para aquela montanha, né, que desde pequena que eu conheço e que assim, é um lugar que eu amo muito também, e que eu aprendi a gostar de natureza. Foi aqui nesse lugar, né, e aprendi a andar no mato e a ter esse gosto pelas aventuras indígenas e pelos parques nacionais e tal, pelas experiências que eu tive aqui com meu pai andando nessa floresta. E eu pensei assim, gente, é a cara do meu pai se enfiar no mato, no Tromomô, e não voltar. Então, se algum dia ele for morrer, eu espero, né, a gente quer que a pessoa se encante, assim, tipo, tem tudo a ver com ele, desaparecer no meio da montanha, e depois, pior é que a gente vai ter que ficar feliz, né? Mas eu falei assim, poxa, ele tá tão cheio de vida ainda, né, assim, tipo, essa criatura tem 71 anos de idade, ele dá de 10-0 em qualquer moleque de 18 anos que chega aqui andando no mato. Então, assim, minhas preces foram: que não seja agora, deixa ele aqui mais um pouquinho, porque ele tem um monte de lição ainda para ensinar pra gente, muita coisa para compartilhar, né? Tem um bocado de neto ainda, vai chegar os bisnetos, esperamos que não tão breve, viu? Sim, não tão breve, mas assim... Isso é decisão nossa. Muita coisa a compartilhar, e nós estamos muito felizes, assim, de lhe ver são e salvo, e também agradecer por todo o legado que você nos deixa com o seu exemplo de vida, de sabedoria e essa relação com a natureza. E um pouquinho de responsabilidade também. Que também faz parte. Então, para quem me conhece também, para encerrar, esse é o meu pai. Não, isso explica muita coisa. Encerrar não, deixa eu só dizer uma coisa. É óbvio que eu estou muito emocionado, né, com a minha família, porque minha família. Bora chegar aí o resto, só que pessoal. Bora lá. Se alguém precisar de resgate, liga para a Beth. Que a Beth é a melhor organizadora de resgate do planeta. Eu só queria dizer para as pessoas o seguinte, tá? Eu vivi na natureza a vida inteira. Eu vejo muitas pessoas indo a lugares que são os templos, tá? As igrejas, nada contra, muito pelo contrário. Cada um faz o que quer e se sente bem. Mas se vocês querem encontrar Deus, venham para a natureza, tá? Eu garanto a vocês que vocês vão encontrar Ele muito mais fácil. Então, quando eu olho para essa montanha, eu fico brincando lá na piscina sozinho, orando, conversando, né? Com quem? Né? Com quem a gente precisa, né? O Criador. Independe de fé, independe de religião, não tem nada a ver com religião. Tem a ver com você olhar para dentro e ver que dentro de você tem tudo, tá? Não vai acontecer mais. Oramos, a gente agradece. Não repitam em casa, não repitam em casa. Não tem, nem tem. Não tem. E quem quiser conhecer
conhecer o Tromomô, link na bio. Em breve a pousada vai estar pronta. Com ótimos guias e uma ótima equipe de rastreamento de selva para ninguém se perder e não precisar passar por isso. Várias histórias para contar. Muito obrigada. Uhul.